Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar criar um ranking, tá? Um ranking que é uma classificação em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Note que o meu ranking tem o mesmo número de espécies, né? Porque nós vamos ranquear as mais abundantes e as menos abundantes por área. Nesse momento agora eu não preciso da identidade da minha espécie. Eu simplesmente vou copiar e colar aqui do lado e eu vou ordenar esses dados. Vamos ordená-los, clicar em dados e ordem decrescente, seleção atual. Então note aqui, quando eu fiz isso, eu criei uma sequência da espécie mais abundante para menos abundante nessa área 1. Vamos fazer isso para as outras áreas. Seleciono aqui, dados, ordem decrescente, seleção atual. E a 3 a mesma coisa. Seleciono tudo, dados, ordem decrescente. Já estava, né, na ordem decrescente, na verdade. Então aqui o que que eu tenho, né? Eu tenho 3 áreas e com o ranking ranqueadas, tá? Da espécie mais abundante para menos abundante cada um. Então agora vamos construir 3 gráficos para ver, para a gente comparar cada um. Então a gente vai construir 3 gráficos, depois a gente consolida isso num gráfico só, tá? Então vamos lá para o A1, seleciono os dados que a gente vai criar, nós vamos inserir o gráfico. Eu vou escolher gráfico de dispersão, colocar com pontos e linhas, tá? Você vê aqui que eu estou usando o Calc, o LibreOffice, e os gráficos dele a gente precisa trabalhar depois no visual do gráfico. Por exemplo, vamos dar uma suavizada na reta, fica mais interessante, e diminuir o traço da reta, vai ficar mais bom de visualizar. Mas isso é uma coisa que a gente faz nos finalmente da análise de dados. Então, vou só fazendo aqui para a gente ver como é que fica. Primeira curva, tá? Próximo, vamos colocar aqui o título, vamos colocar gráfico, ranking, abundância, que é da área 1, é isso? Área 1. Aí no eixo X a gente tem o ranking. Ranking de quê? De espécies. E no eixo Y nós temos a abundância. Então, nesse exemplo nós estamos usando a absoluta, né? Lembrar que a gente pode usar logaritmo, pode usar a abundância relativa, tá? Então é isso. Então, vou finalizar aqui. Eu girei o meu primeiro gráfico. Vamos tirar essas linhas de grade. Pronto. Então, girei meu primeiro gráfico. Vamos fazer a mesma coisa agora para as outras áreas. E depois vamos deixar eles lado a lado para a gente comparar, tá? Então, deixa aqui o gráfico 1. Ah, tem uma coisa aqui que vai melhorar a minha visualização. A escala do X aqui. O Calc gosta de colocar a escala de 0,5 a 0,5, né? Vamos dar uma alterada nesse... seleciona lá o eixo X, a 2 cliques, vamos escolher aqui personalizar essa escala, vamos botar o mínimo 0, eu vou colocar o máximo 5 da minha escala, e vou colocar o intervalo para uma unidade, não meio. Pronto, eu vou dar OK aqui, pronto, melhorou mais ainda, ficou melhor a visualização. Deixa agora eu ir trabalhando nos outros. Aqui, pessoal, vocês podem repetir o passo a passo para cada área, para a área 2, para a área 3, construindo o gráfico, ou então a gente já pode aproveitar os dados que estão aqui no gráfico, nesse primeiro gráfico. Nós simplesmente vamos copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu tive aqui outro gráfico criado, e eu vou logo alterar o nome dele. Eu vou colocar aqui como A2. E eu vou simplesmente selecionar os dados do A2 e vou jogar para cá. Vamos ver se vai funcionar. Deu certo. Então eu já aproveitei a configuração desse primeiro gráfico
Aproveitei para o segundo. E agora vamos fazer para o terceiro, né? Vamos copiar aqui. Dar um Ctrl V. Eu já quero dizer que esse aqui é o terceiro, né? Isso é para poupar tempo, tá? Vou selecionar os dados do terceiro, vou arrastar para lá e soltar. Vou dar OK. Olha só. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou colocar aqui abaixo. Eu tenho 3 gráficos. Um para a área 1, para a área 2, um para a área 3. Onde eu já posso fazer comparações da estrutura da distribuição de abundância das minhas áreas, né? Então, como é que eu posso apresentar isso de maneira mais concisa? A gente pode construir agora um gráfico só para colocar essas 3 áreas de maneira comparada. A gente comparar a sua composição. Então, como é que eu faço agora? Já está tudo ordenado aqui. Seleciono os 3. Venho em inserir gráfico. Dispersão. Pontos e linhas. Vou escolher uma reta suavizada. Como os outros, você vê ali que o gráfico já está trabalhando. Posso deixar ela reta? Deixa eu deixar ela reta aqui. Como é que fica? Vou em próximo. Vamos nomear aqui. Gráfico ranking abundância. O meu eixo X é o ranking de espécies. O meu eixo Y é a abundância. Meu eixo Y, na verdade, é a abundância. Vou finalizar. Vou alterar aqui a minha escala do eixo X. Tá? Vou tirar isso automático. O mínimo vai ser 0. O máximo eu vou colocar 5. Isso é customização, pessoal. Você escolhe a maneira que vai ficar melhor para ser visualizado nos seus dados. O intervalo a gente vai usar 1. Vou dar OK. Vamos tirar essas linhas do eixo X, do eixo Y. É um pouco trabalhoso, ele não funciona como a gente quer. Depois seleciona, deleta. Pronto. Então aqui eu tenho as 3 curvas. A azul, a área 1, está bem melhor distribuída. Eu tenho uma espécie bastante abundante, dominante, mas eu tenho as outras 3 espécies, elas têm uma distribuição mais uniforme de abundância. Eu tenho então uma espécie pouco abundante, uma muito abundante. Eu tenho na área 2 duas espécies não tão abundantes como na primeira área, e tenho mais 2 espécies pouco abundantes. E na área 3 eu tenho uma dominância de uma espécie extremamente abundante e as outras pouco abundantes. Então já até posso inferir que a minha área 3 é a mais inclinada, ela é a que tem a menor diversidade, tá? E a área 1 seria a mais diversa. E isso é uma maneira de se inferir isso graficamente. Nos outros vídeos a gente vai falar sobre índices de diversidade, né, que podem ser aplicados aqui para corroborar, para melhorar e quantificar, né, diversidade, dominância, uniformidade e aqueles índices bem clássicos que vão reforçar essa inferência inicial que você pode fazer já nos seus dados. Então, você agrupar uma tabela de dados de abundância já com um gráfico do ranking abundância nos ajuda a inferir e de imediato, facilmente, você vê que é um gráfico muito informativo, facilmente sobre a estrutura dessas comunidades, tá? E aí você pode estar perguntando, por que você fez um gráfico de cada vez? É uma escolha sua. Se você vai apresentar um gráfico para cada situação, para cada comunidade, ou se você vai apresentar um gráfico apenas com várias curvas, né? Vai ficar a seu critério, como você achar melhor informar. Inclusive, quando a gente lida com dados de abundância, que a gente só usou
quatro espécies. A gente poderia estar lidando aí com centenas de espécies, dezenas de espécies, com várias áreas, então o gráfico ficaria muito cheio e talvez a gente não conseguisse enxergar muito bem o perfil de cada curva do gráfico de ranquear mudança. Então, é comum que o técnico, o pesquisador, o ecólogo, o biologista, ele vem aqui no eixo Y e ele escolha pela transformação da escala para a escala logarítmica. Estou fazendo aqui, ó. Já muda a minha percepção, né, visual do gráfico. Mas você poderia fazer isso. Aí você teria que vir aqui no gráfico, colocar log abundância. Isso aqui é uma escolha para os seus dados. Geralmente é feito quando eu lido com um número de dados maior, número de espécies, número de abundância maior. Tá bom? Então, é isso. Tá? Até o próximo vídeo.